Salve, minha rapaziada, esse é mais um De Frente com a Fera. E essa semana a gente tem a honra de receber aqui ele que é filho de Dianópolis, ex-diretor do Hospital Regional de Dianópolis, ex-vereador, ex-secretário de Esportes e hoje ele pelo Sudeste é pré-candidato a deputado estadual, meu parceiro André Cavalari. André, primeiramente, meu irmão, obrigado pela presença. Obrigado pela sua disponibilidade sempre aí. Sim. E eu queria saber de você, irmão, antes de qualquer coisa, fora disso tudo que eu falei, o pessoal quer saber quem é André Cavalari. Eu sou um filho do Sudeste, o típico filho do Sudeste, né? Porque para nascer teve que a mãe sair daqui, né? Minha mãe, quando estava gestante, ela teve que ir para Gurupi para me nascer em Gurupi, porque aqui em Dianópolis não estava tendo condição de ter as condições necessárias, né? De segurança e tudo. Ela já tinha tido alguns problemas em relação à gestação. Ela teve alguns partos que não deram certo, alguns irmãos que infelizmente não vieram a conhecer esse belíssimo mundo que a gente tem hoje. Então eu digo que eu sou o tradicional filho do Sudeste, o típico filho do Sudeste, que até o direito de nascer no Sudeste foi tomado pela falta de estrutura que o Sudeste sempre teve. Então essa minha história, ela vem justamente nesse sentido, de buscar essa melhoria, buscar essa qualidade de vida, mas que a gente possa ter a estrutura necessária e digna para todos que vivam aqui. Porém, só nasci em Gurupi, mas fui criado sempre em Dianópolis. Aqui convivi o tempo inteiro aqui na Rua Baiana, na Rua do Ouro, aqui no centro do Novo Horizonte, nos outros setores da cidade. Amigo Zezão aqui, a gente se conhece desde a época da escolinha de futebol. Sub-11. Desde o Sub-11 da escolinha de futebol. Então, assim, é uma história de um menino do interior que vem de uma família simples, uma família que cresceu na vida através dos estudos. Não sou filho de político, minha família não tem nenhum histórico político, eu sou o único político da minha família, mas eu encontrei na política uma forma de ajudar as pessoas. Então é isso que me motiva, é isso que me movimenta, é isso que me impulsiona a estar nesse meio, a estar buscando cada vez mais poder ajudar as pessoas através da política. Eu acredito que a boa política, quando ela é bem feita, ela consegue mudar de verdade a vida das pessoas, mudar para melhor. A minha motivação para entrar na política, ela começou com um sentimento até de revolta, sabe? Eu ali, depois fui para fazer faculdade, tudo, acompanhava a política, mas sempre de fora, né? Vendo de fora e sempre muito revoltado, porque eu não me sentia representado pela classe política que estava nos espaços de poder daquela época. Lá em 2011, 2012, quando eu estava na faculdade. Então eu sempre tive um pouco de receio com a política. Achava que não era um ambiente legal, achava que não era o ambiente correto para você estar envolvido. Tinha uma visão, um preconceito muito grande com essa questão da política e me afastava dela. Mas aí depois que eu voltei para Dianópolis, tinha formado, aí eu passei no concurso, voltei para cá. E aí comecei a atender como fisioterapeuta aqui no município, né, dentro dos SUS. Então, o ano que vem, ano passado eu completei 10 anos de concurso aqui no município, né? Então esse ano eu já vou para 11 anos que eu tô atuando diretamente dentro do SUS. Então eu sempre atendi no SUS, seja como fisioterapeuta, seja como gestor, né, de hospital ou gestor da Escola de Saúde Pública lá de Palmas, que foi o último cargo que eu estive à frente, mas sempre atuei dentro do SUS, são 11 anos no SUS. Então, quando eu voltei para cá, lá em 2015, que comecei a atender na clínica de fisioterapia aqui no município de Dianópolis, e eu comecei a entender o tamanho da dificuldade que as pessoas tinham para acessar o serviço de saúde, para conseguir o exame, para conseguir uma consulta com um especialista, pacientes meus que tinham, por exemplo, AVC, que tinham uma sequela de AVC, que ficava 2 anos esperando a cadeira de roda, que não tinha onde conseguir uma muleta, não tinha onde conseguir uma órtese. Então aquilo começou a me incomodar e eu falei, cara, se eu realmente quero alguma coisa diferente para a sociedade que eu vivo, para a sociedade que eu tô, eu acho que eu não tenho como ficar de fora, acho que eu tenho que entrar e tentar mudar o sistema. Então foi nesse sentimento que eu comecei a me envolver com a política, um sentimento que iniciou com um sentimento de revolta, mas que depois que eu conheci, eu comecei a entender que
você indo pelos caminhos certos, estando nos espaços certos, nas funções corretas, você consegue transformar de verdade a vida das pessoas. Então é isso que me motiva. E como você falou, eu não estou na política por uma busca pessoal, de crescimento pessoal, mas por uma busca de que eu seja um instrumento de transformação real e verdadeira na vida das pessoas. A minha motivação política é essa, é fazer com que a gente viva em uma sociedade melhor, em uma sociedade onde todo mundo possa ter acesso ao serviço com qualidade, sem dificuldades, sem burocracias. Eu sou um cara que eu sou super a favor de que a gente tenha o mínimo de burocracias possíveis para resolver a vida do cidadão, para que o cidadão consiga resolver as coisas dele de uma forma mais fácil, simples e acessível. A área que você domina, vamos dizer assim, é a área da saúde, né? Você foi diretor no hospital e a gente viu a diferença que você implantou. Eu sou morador do setor Nova Cidade, eu moro perto do hospital, e a gente viu, assim, é visível, né? Para quem utilizava naquela época, antes de você assumir a direção do hospital, para depois que você assumiu, até hoje. Eu acho que tem muita coisa que você deixou, legado que você deixou lá hoje. Qual foi a principal diferença de quando você, do jeito que você pegou pro jeito que você deixou o hospital? Cara, meu amigo, o hospital de Dianópolis, assim, eu posso dizer que foi o maior desafio da minha vida. Não era um momento fácil que eu estava passando, foi um momento de transição ali. E aí veio esse desafio do hospital e de primeiro momento eu neguei. André, vamos assumir a direção do hospital, eu recebi o convite do governo, parte do governo do estado. E de primeiro momento eu neguei. Minha primeira reação foi negar. Porque eu sabia da dificuldade que era aquele ambiente, da dificuldade que era a estrutura que estava o hospital, e no momento eu fiquei com um pouco de medo mesmo. Falei, cara, porque o que a gente via era que não tinha jeito, todo mundo falava isso. Não tem jeito, isso aqui não tem jeito, não vai conseguir organizar, ninguém consegue resolver isso aqui. Quem entrar aqui vai se queimar, quem assumir esse hospital vai se queimar, isso aqui é uma bomba. Era o que eu ouvia, né? De bastidores e do que se falava, né? E aí eu fui para casa, compartilhei esse convite com minha família, e minha família também ficou um pouco assustada assim com a proposta, com a ideia. Mas aí num momento assim que eu estava só em casa, eu senti como se fosse algo me colocando para aquilo, me empurrando, uma sensação de que eu tivesse... E quem te falou que ela era uma bomba não mentiu não, né? Porque a verdade era bem difícil. E aí eu senti essa necessidade assim, cara, eu sou daqui, todo mundo precisa desse hospital, independente se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco. A gente não tem um hospital particular aqui em Dianópolis, a gente não tem um hospital particular na região sudeste. Então o Hospital de Dianópolis é o único ponto de socorro, o primeiro ponto de socorro de qualquer pessoa. E aí eu fui pensando na família, nos amigos, nos parentes, e eu falei, cara, vamos pra cima, vamos encarar esse desafio. Fui a Palmas, conversei com o secretário de saúde na época, perguntei qual era o apoio que ele daria, o que ele estaria disposto de colocar, e se ele daria realmente autonomia para a gente poder trabalhar aqui. E aí nisso a gente iniciou esse trabalho, no início um pouco ainda desacreditado por parte até da equipe que vinha sofrendo muito. E eu sou um fã número 1 daquela equipe que está no hospital. Você não tem noção do que é que você entrar num ambiente de trabalho. Eu na época com 32 anos e você ser chefe de uma pessoa que trabalha naquele lugar há 32 anos. E você ter que falar com ela que aquilo vai mudar, que vai transformar, que você vai conseguir fazer alguma coisa, e ela tá lá há 32 anos e nunca viu isso acontecer. Então, foi esse tipo de realidade que eu encarei ali dentro do hospital, e a gente, graças a Deus, com as parcerias corretas, com as pessoas certas e com uma equipe muito competente, que segurou aquele hospital em momentos super difíceis, igual na pandemia do Covid. Não tem noção o que essa equipe do hospital passou aqui na pandemia, muitas vezes sem médicos, sem equipe completa. E assim, eu sou um super fã deles, mas foi um desafio que marcou minha trajetória, e a gente conseguiu, dentro desse período que eu fiquei lá no hospital, que foi um ano, muitas transformações. A gente conseguiu
instalar o aparelho novo de raio-x, né, um aparelho digital. Conseguimos trocar todos os leitos, todas as camas do hospital foram substituídas por camas novas. Tem um detalhe curioso, e poucas pessoas sabem. As camas anteriores que estavam no Hospital de Dianópolis eram a sucata do HGP. Eram de ferro, né? Bem Exatamente, eram as camas de ferro que, quando trocou as camas do HGP, os governos da época distribuíram essas camas antigas do HGP para vários hospitais, e as camas que estavam anteriormente aqui no Hospital de Dianópolis eram a sucata do HGP. A gente conseguiu trocar todas as camas, conseguimos os aparelhos de cirurgia por vídeo, conseguimos retomar aí as cirurgias ortopédicas com arco cirúrgico, os equipamentos para as cirurgias ortopédicas, que era o grande gargalo que a gente tinha, o maior índice de transferência nosso no hospital. Exatamente, pessoas de qualquer fratura pequena tem que ser transferida para o Porto Nacional. Conseguimos reestruturar a frota de veículos de ambulância, né? Então eu entrei no hospital, a gente tinha 3 ambulâncias, quando eu entreguei a gestão do hospital a gente deixou lá com 5 ambulâncias funcionando, ambulâncias boas, em condições de ajudar e de garantir o transporte necessário, né, para os nossos passageiros. Resolvemos aquele problema da enxurrada. A água, tu já ia falar, já ia tocar nesse assunto. Da enxurrada, aquilo era histórico, desde quando o hospital foi construído, que quando chovia, entrava água dentro do hospital. Parecia um rio lá dentro. O hospital tem, acho que vai fazer 34 anos esse ano, que foi inaugurado. E desde que ele foi construído, quando chovia, entrava água dentro do hospital. A enxurrada invadiu o hospital. E nós conseguimos resolver isso no ano de 2023, durante a nossa gestão. Instalamos energia solar, substituímos todos os ar-condicionados, conseguimos reformar algumas enfermarias, não conseguimos avançar em todas as enfermarias, mas esse processo ainda está acontecendo. Mas conseguimos reformar enfermarias, reformar banheiro, porque é uma questão que eu falava assim, cara, a gente precisa dar a mesma qualidade que a pessoa vai ter aqui dentro do hospital, como se ela estivesse num hospital particular. Então, um banheiro confortável, um banheiro limpo, espaçoso, num ambiente hospitalar é primordial. As pessoas, eu acho que é um dos ambientes mais difíceis de você usar dentro de um hospital é o banheiro, né? Então, ter esse cuidado. A gente teve cuidado também com os servidores, organizando a questão dos repousos dos servidores com ar-condicionado. A equipe da limpeza, por exemplo, nunca teve um ar-condicionado no dormitório delas. E nós colocamos ar-condicionado para garantir o conforto para o pessoal da equipe da limpeza, respeitando todos os funcionários, independente da categoria que eles estavam ali. O hospital já é um ambiente difícil, né? Exatamente. Então, assim, você ir para um repouso onde você não tem minimamente um ar-condicionado, minimamente uma cama, nem a cama elas usavam uma maca para dormir. Uma maca antiga de madeira, a equipe da limpeza do hospital. Usava uma maca de madeira para dormir no repouso. E não tinha nem ar-condicionado no repouso da equipe de limpeza. Então nós colocamos uma beliche nova lá, colocamos ar-condicionado, demos condições dignas para que as pessoas possam estar trabalhando e contribuindo com o trabalho. Porque a limpeza é outro fator primordial, uma coisa que quando você tem ela bem feita, às vezes você não percebe, mas deixa ficar sem fazer 1, 2 dias. A diferença que faz. Verdade. Então, fizemos essa valorização, conseguimos recompor a equipe de médicos, a equipe de especialistas. Hoje a gente tem atendimento pediátrico separado do atendimento adulto. A gente conseguiu acelerar bem esse atendimento no pronto-socorro. Fizemos a reforma do pronto-socorro, aquela ampliação do pronto-socorro. E já deixamos lá um projeto muito importante também, que foi aprovado o projeto arquitetônico para a gente poder ter o aparelho de tomografia dentro do hospital. Então esse projeto eu já deixei aprovado na vigilância sanitária, já tem orçamento na LOA, e a gente tem plena convicção aí que a gente chegando lá, nessa próxima gestão, nós vamos conseguir adquirir esse aparelho de tomografia e trazer esse aparelho de tomografia para o Hospital de Dianópolis, e aí a gente vai conseguir avançar cada vez mais para os outros serviços que são necessários, como a UTI adulta, UTI pediátrica e o serviço de hemodiálise, que é um serviço que necessita de ter uma UTI próxima a ele para poder ser instalado aqui no município. Esse hemodiálise eu acho que é um sonho, né? A hemodiálise é uma carência da nossa região como um todo. De Arraias até Dianópolis, a gente tem essa necessidade muito grande. Se para quem mora em Dianópolis ir a Palmas 3 vezes por semana, na verdade são 6 viagens por semana,
já é cansativo, imagine para quem está lá em Arraias, Combinado, em Aurora, a dificuldade que é para esse povo. Mas para a gente ter um serviço de hemodiálise aqui na região, a gente precisa ter um serviço de UTI, porque o paciente de hemodiálise é um paciente que ele pode, a qualquer momento do tratamento, ele pode ter uma instabilidade, e aí ele precisa estar próximo desse serviço para que ele tenha uma garantia de um atendimento mais célere. E hoje, infelizmente, a UTI mais próxima nossa aqui da região sudeste é a UTI de Porto Nacional. E para um paciente chegar lá, ele demora mais ou menos hoje, nas condições que a gente está tendo com a nossa estrada completamente destruída, 12 horas de viagem aí, no tempo da UTI móvel vir até Dianópolis e levar esse paciente de volta. Mais ou menos 6 horas para chegar aqui e 6 horas para voltar. Então é um absurdo, são muitas vidas que a gente poderia salvar, né, se a gente tivesse condições melhores aqui na região sudeste, desse atendimento mais próximo da casa, mais próximo da família das pessoas. André, você como eu falei, um cara que atuou bastante na saúde, né? Já foi diretor do hospital. Você acha que ter um hospital geral, vamos supor, não guardadas as proporções, né? Como é o HGP em Palmas, aqui em Dianópolis, é um sonho difícil de ser realizado? Distante? Hoje o nosso hospital, os hospitais do estado, eles são divididos em 3 níveis. Porte 1, Porte 2 e Porte 3. Então, o Hospital de Dianópolis hoje é classificado como Porte 2. O Hospital de Porto Nacional também é classificado como Porte 2. Mas só que daí você já tirou uma diferença. Olha o tanto de serviços que tem o Hospital de Porto Nacional. Olha o tamanho que é o Hospital de Porto Nacional, a estrutura que o Hospital de Porto Nacional tem. E ele é classificado como Porte 2. E o Hospital de Dianópolis, que tem uma estrutura completamente menor, desde equipe de enfermagem, equipe médica, especialidades, equipamentos, a ausência de UTI, tanto UTI adulto como pediátrica. E o Hospital de Dianópolis também é classificado como Porte 2. Então o que a gente precisa buscar é que a gente equipare as estruturas. Se o Hospital de Dianópolis é Porte 2 e o Hospital de Porto Nacional é Porte 2, a gente tem que ter aqui as mesmas condições que o Hospital de Porto Nacional tem. Até porque quando a gente tiver isso, a gente consegue desafogar o Hospital de Porto Nacional e, consequentemente, consegue desafogar o HGP. E aí sim o HGP vai poder fazer o que ele foi construído para fazer, que é o serviço de alta complexidade, né? Que é o serviço que os outros hospitais menores não conseguem desenvolver. Então a gente precisa estruturar aqui na região essa rede de saúde da região sudeste. Então a minha proposta para a saúde da região é o fortalecimento regional da saúde, integrando os hospitais estaduais, que é o hospital que hoje nós temos, o Hospital de Dianópolis, que é Porte 2, o Hospital de Arraias, que é Porte 1, e fortalecer os convênios com os hospitais municipais. Que aí a gente pega o Hospital de Natividade, o pronto atendimento de Almas, que por muito tempo salvou a população de Dianópolis, quando o Hospital de Dianópolis estava em situações ruins, e fortalecer também o Hospital de Arraias, que aí a gente consegue estruturar, fazer uma rede de estrutura regional da região sudeste, fortalecer também o Hospital de Itaguatinga, que é um hospital municipal e que hoje já consegue fazer muitas cirurgias eletivas dentro do Hospital de Itaguatinga, fortalecer esses convênios, e aí a gente consegue estruturar essa rede regional no sudeste, desafogando o Hospital de Porto Nacional e, consequentemente, a gente consegue desafogar o HGP. E aí a gente começa a ter essa engrenagem da saúde girando de uma forma melhor aqui na região. Pulando um pouco o muro pro lado do esporte. Você também é um grande amante do esporte também, né? A gente conhece, como eu falei, conheci você na escolinha de futebol. Nenhum de nós dois. Acho que nós era... Acho que a gente não tinha qualidade suficiente, não. Mas a gente é gente boa, né? Exato, ficou na inteligência. E assim, como que você vê hoje o cenário do esporte como um todo na nossa região, não só em Dianópolis? Lógico que quando a gente fala de Dianópolis, porque Dianópolis tem a gente chama de um polo esportivo na região. Exato. E eu me refiro não somente ao futebol. O futebol é o carro-chefe, lógico. Mas no esporte como um todo. Eu sou, igual você falou, né? Não tive muito sucesso no futebol, né? Mas a gente gosta, torce, participa aí, de vez em quando a gente brinca aí numa pelada.
Mas eu sempre gostei muito de estar nesse movimento do esporte. Então eu já fui do futebol, já fui da capoeira, aqui na época também participei do iníciozinho da capoeira aqui. Já fui do ciclismo, organizando o movimento do ciclismo. Hoje eu estou mais aí ligado à corrida, num processo também de cuidar da saúde, né? Eu estava num processo aí de sobrepeso, bastante sedentário. E aí eu consegui com a corrida e hoje com a academia me reencontrar fisicamente. Porque o esporte, para quem vive do esporte, o atleta profissional, ele é um nível, uma outra modalidade, né? A gente que é da área da saúde fala que o esporte, o atleta profissional, no esporte ele não está buscando qualidade de vida, né? Ele tem aquilo como um meio de vida dele. Sobreviver. Agora, para o atleta amador, o esporte é um meio de qualidade de vida, é um meio de cuidar da saúde. Porque todo esporte de alto rendimento ele é lesivo. Né? Todo esporte de alto rendimento, todo atleta de alto rendimento, ele vai ter lesões, ele vai ter complicações. Mas para os atletas amadores, que a grande maioria, não só na nossa região, mas no Brasil, o esporte é diversão, é qualidade de vida. O esporte ele é potencial turístico, ele é potencial econômico para a nossa região. O clima de Dianópolis e da nossa região sudeste é extremamente favorável para a prática de várias modalidades esportivas. Domingo passado eu participei de uma corrida aqui e a gente largou às 7 horas da manhã. Em Palmas, por exemplo, é praticamente inviável uma corrida largar às 7 horas da manhã. Porque o calor é uma situação lá que é complicada. Já aqui não. Aqui você tem um clima mais favorável, um clima mais ameno, mais agradável. Não só aqui, mas em toda a região das Serras Gerais. E aqui a gente pode expandir muito. A gente tem os esportes de aventura, de trilha. A gente teve um movimento muito forte há uns anos atrás, aqui na região de Rio da Conceição, com rafting. O boia cross tem até hoje. Esportes aquáticos. Então a região das Serras Gerais, ela precisa agregar os esportes, seja os esportes de aventura, seja os esportes mais tradicionais como o futebol, e aí a gente já entra no próprio resgate aqui do nosso ginásio aqui municipal e dos outros que tem nos municípios vizinhos, como uma forma de movimentar o turismo. Quando a gente tem grandes eventos esportivos, você atrai não só o público local, mas também o público de fora, né? Dia 2 agora vai ter o jogo do Juventude lá em Rio da Conceição. Pode ter certeza que vai ter uma invasão dianopolina lá em Rio da Conceição. Então isso aí fomenta a economia do local, fomenta a região, circula dinheiro na região. E é o dinheiro que a gente chama que é o dinheiro de fora, né? Sim. É o dinheiro que ajuda a crescer o bolo. Porque quando, por exemplo, a gente está aqui, eu e você moramos aqui em Dianópolis, eu compro uma coisa de você, o dinheiro só trocou de mão. Só circulou internamente, não aumentou o bolo. Agora, quando você traz o turista, você traz o atleta de fora, aí o atleta vem com a família dele, vem com o pessoal para acompanhar ele, você está trazendo recurso novo para dentro do município, você ajuda a economia do município a crescer. Isso funciona em qualquer município, em qualquer local, é assim. Então, eu vejo que o esporte, os municípios precisam primeiro encontrar o quê? Qual que é a sua aptidão? Porto Alegre, por exemplo, tem me surpreendido com a vaquejada. Verdade. Porto Alegre encontrou uma aptidão muito forte para a vaquejada e tem surpreendido com a vaquejada. Então, cada município tem sua aptidão, tem seu foco. Dianópolis tem um potencial, sempre foi uma referência no futebol. Precisa ter esse fomento. O poder público precisa o quê? Não é chegar aqui e falar, eu quero que você faça tal evento. Não. É conversar no local, entender o território e falar qual que é a aptidão aqui de vocês. O que vocês gostam aqui? O que é o que realmente movimenta a região? É o futebol? Vamos valorizar o futebol, mas também vamos lembrar das outras áreas. Mas sempre tendo esse foco de entender primeiro qual que é a aptidão do local. Acho que aí você começa a acertar. Porque não adianta nada você trazer um evento para um município que não tem aptidão, não tem estrutura, não tem público para aquele evento esportivo. Verdade, aí não vai dar muito certo. E nem atleta, né? Não e tem nem atleta, então você gera um gasto de energia, de tempo muito grande para desenvolver algo que não vai ter tantos efeitos positivos. Então, como parlamentar, existem várias formas de apoiar o esporte, seja desde projetos de lei de incentivo ao esporte, como também na parte do fomento, né?
destinação de recursos, a previsão dos recursos para que os eventos sejam desenvolvidos e essa garantia de entender qual que é a aptidão de cada região e de cada município aqui da região sudeste para que a gente possa valorizar e crescer como um todo. O poder público ele tem que ser o primeiro parceiro de qualquer modalidade esportiva. Eu, junto com a turma aqui do ciclismo, da Associação de Ciclismo, nós fizemos grandes eventos aqui de mountain bike. Um deles, por exemplo, o Desafio Douro Race. Era a única prova de mountain bike do estado que valia para o ranking nacional de mountain bike, né, de ciclismo de montanha, né, que é aquelas bicicletas de trilha, etc. Então, nós fizemos 3 vezes esse evento, mas eu deixei de movimentar, de fazer, de buscar, e os amigos também pararam, porque você vai na iniciativa privada, você pede patrocínio para um, pede para outro, beleza, ajuda. No outro ano você volta de novo, nas mesmas pessoas, depois você volta de novo na mesma pessoa, aquilo vai cansando e vai gerando desgaste, e infelizmente você tem que buscar iniciativa privada porque você não tem um apoio do poder público, pelo menos para iniciar, para pelo menos você ter uma base. Então acho que se a gente tem uma política de base do esporte para que a gente tenha essa manutenção, aí sim, e você incentiva a iniciativa privada a ajudar, dando contrapartidas, como por exemplo, isenção fiscal, abaixamento de imposto, etc., para que o empresário veja alguma expectativa de ter um retorno, de ter realmente algo que gere valor também para a empresa dele, para que ele possa ser parceiro e ajudar também. Muitos ajudam porque gostam e valorizam, mas a gente sabe o tanto que hoje o comércio, empreender no Brasil está difícil. A carga tributária no Brasil é coisa de louco, não tem como você definir o que acontece hoje. Então, não dá para se cobrar do empresário que ele é obrigado a patrocinar eventos esportivos sem ter nenhum tipo de parceria ou retorno disso por parte do poder público. Acho que o poder público ele tem que ter essa visão de fazer essa parceria. Acho que é isso aí que a gente precisa buscar para que a gente tenha um esporte mais valorizado. Ainda falando do esporte, ainda lembrando de alguns nomes aqui de atletas, né? No esporte como geral, tanto no futebol, no ciclismo, maratona, judô, jiu-jitsu, enfim. Existem lesões, posso citar aqui uma fácil que é o terror de todo atleta, que é o LCA, né? Que é o ligamento do joelho. E eu conheço fácil de 15 a 20 jogadores que pararam de jogar ou estão parando de jogar por conta de problemas do joelho. E assim pode acontecer também como eu falei, né? Com maratonista, com ciclista. Já existe no estado hoje ou algum projeto ou alguma coisa em andamento em relação a isso, para que essa cirurgia ela possa ser feita de forma gratuita ou não? Então, a gente tem, hoje no estado, nós temos as cirurgias ortopédicas. Você entra na parte das cirurgias ortopédicas, tem sim um atendimento pelo SUS. A gente consegue, tem essa programação cirúrgica, tem essa previsão cirúrgica, porém, a fila hoje para essa cirurgia, para cirurgias eletivas que não são urgência, dentro da parte da ortopedia, hoje é um dos maiores gargalos que a gente tem no estado. É um problema sério que o governo ele precisa ter esse olhar atento, e dentro da construção que eu estou fazendo junto com o pré-candidato a governador Vicentinho Júnior, a gente vai ter esse olhar para essas cirurgias eletivas ortopédicas, porque hoje basicamente só se opera cirurgias ortopédicas no estado, as cirurgias de urgência. Por exemplo, o cara foi lá, sofreu um acidente de carro, um acidente de moto, fraturou uma perna, teve uma luxação, alguma coisa, aí ele vai para o centro cirúrgico e faz a cirurgia de uma forma mais rápida. Agora, um atleta que tem uma lesão de joelho, um ligamento cruzado anterior, como você citou, que é o LCA, uma lesão de menisco, uma lesão de patela, ele fica na fila por vários e vários anos, porque é uma cirurgia eletiva que não está gerando um risco de vida para ele, ele não vai vir a falecer por conta dessa lesão no joelho. Então, a cirurgia, esse tipo de cirurgia hoje no estado é uma das mais lentas, uma das filas mais lentas que a gente tem. Porque o volume que a gente tem de cirurgias de urgência e emergência é muito grande, e como essas, né, tecnicamente a pessoa não está em risco de vida, vão ficando sempre para depois. Mas precisa ser feito sim um plano, uma política pública para que a gente possa dar andamento e celeridade nessas cirurgias eletivas, né, ortopédicas, não só essas de joelho, como você trouxe o exemplo dos atletas,
mas várias outras eletivas que a gente tem também na mesma condição. A gente tem muitos pacientes aguardando cirurgias de coluna, né, cirurgias de quadril, que estão nessa fila das cirurgias eletivas ortopédicas e não conseguem, porque hoje a maioria das cirurgias que são executadas no estado pelo SUS são somente as cirurgias de urgência e emergência. São aqueles pacientes que chegam acidentados, etc. E aí as pessoas ficam tanto tempo nessa fila que acabam ou desistindo de fazer a cirurgia ou tendo que se sacrificar, vender algum bem, fazer empréstimo, contrair dívida para poder fazer a cirurgia no particular. E aí isso não é injusto devido à imensa carga tributária que a gente paga hoje a nível de Brasil, e você tem um sistema de saúde que não consiga atender esses casos também de uma forma mais rápida. André, você como cidadão agora, fora do André político, vamos dizer assim, como que você espera ver o Sudeste daqui a 6 anos? Cara, o Sudeste do estado é o melhor lugar que tem para se viver aqui no Tocantins. É o melhor clima, é a região que concentra as cidades mais antigas do estado. Nós temos as cidades mais antigas do estado, as cidades centenárias do estado estão na região Sudeste. Mais histórico. Se você pegar Arraias, Conceição, Gianópolis, Natividade, todas têm mais de 100 anos de história. Todas são cidades que carregam um peso muito grande cultural. O Sudeste é um berço cultural, mas que ele perdeu muito espaço. Eu trago essa análise, e eu já conversei com alguns amigos. A gente perdeu muito espaço desde a construção, principalmente desde a construção da BR-153, puxou o desenvolvimento para aquele eixo da BR. Se você pegar hoje, das 10 maiores cidades do estado, 6 estão na margem da BR-153. Então a BR-153 ela puxou o desenvolvimento para o centro do estado, e a gente teve uma sorte muito grande, do nosso saudoso ex-governador Siqueira Campos, dele ter colocado Palmas do lado direito do rio. Porque se Palmas tivesse ficado do lado esquerdo do Rio Tocantins, do mesmo lado da BR-153, o Sudeste tinha deixado de existir. Porque o que ainda deu uma sobrevida para o Sudeste foi Palmas ter ficado do lado direito do rio, da margem direita do Rio Tocantins. Porque a gente já perdeu muito com a ida da BR-153 para lá. A gente perdeu muito com o desenvolvimento que foi muito puxado também pela falta de representação que a gente teve, que a gente tem aqui no Sudeste, uma carência histórica de representação. Da região central e norte do estado se desenvolveu de uma forma muito mais rápida do que a região Sudeste, e nós estamos ficando esquecidos. Então, meu sonho é que daqui 6 anos a região Sudeste seja um local extremamente desenvolvido, com qualidade de vida, com saúde digna, com oportunidade para todos, de trabalho, de emprego, de renda, de educação, e que as famílias que saíram daqui possam voltar, e que as famílias que estão aqui não precisem sair. Permaneça. André, mas você falou nessa questão aí da polarização do lado de lá, né? Mas o Sudeste aqui tem um potencial de crescimento muito grande, você não acha, no agronegócio? Com certeza, com certeza. A gente tem, hoje, eu posso dizer, posso até estar enganado, errar na mensuração, mas o projeto irrigado aqui do Manuel Alves é o maior projeto de fruticultura do norte do Brasil, né? Então, mas hoje ele só funciona 20% desse projeto, 20%. Nós somos da Daniel Sports. Como é que é isso? Olha que o apresentador aqui é o nome da fera aqui, meu fera. Eu hablo a mi hermano, damos gracias por você mucho soledad, pero no soledad, la cooperación, la tequito, los la vida, los gastos, no iniquidad, no. Vocês é um grande companheiro. É bico, também, companheiro. Então, eu respondi você juntando inglês. Com espanhol e portunhol pelo meio. Então, o projeto de fruticultura aqui do Manuel Alves, do DIMA, né, que é o Distrito Irrigado do Manuel Alves, hoje eu posso até errar nessa mensuração, mas eu acredito que hoje ele é o maior projeto de fruticultura do norte do país. E eu acho que ele só está funcionando em média aí 20%
da sua capacidade. E ele tem muito a expandir, né? O governo precisa fomentar, regularizar principalmente a questão documental, porque hoje os pequenos produtores, que seria ali o foco do projeto, não conseguem acessar linhas de crédito porque não tem o documento da terra. Sem o documento da terra para entrar como garantia no banco e conseguir as linhas de financiamento e iniciar sua produção é meio complicado para você iniciar qualquer projeto. E além disso, a gente precisa também ajudar a agregar valor no que o projeto for produzir. Eu fiz o curso do Empretec junto com o Rodrigo, que é da Agropilate, um grande amigo meu e hoje é um dos maiores produtores de banana aqui da região norte. E a gente precisa agregar valor dentro da produção também. Hoje se exporta, né, dentro do Brasil e para fora do Brasil a nossa banana aqui in natura, mas a gente já poderia ter aqui, por exemplo, uma fábrica de doce de banana, uma fábrica de bananá, de farinha, vários subprodutos dessa produção que poderiam ser industrializados aqui mesmo na região, gerando emprego e renda. A gente tem estudos aí que para cada 1 hectare de projeto irrigado você gera 5 empregos diretos e cerca de 10 indiretos. Então esse projeto ele é muito grande e ele precisa entrar em pleno funcionamento. Além disso, a gente tem na região o calcário, um elemento hoje essencial para a agricultura, não só do Tocantins, mas como do oeste da Bahia. O calcário do Sudeste, ele corrige o solo do Tocantins inteiro. Hoje as maiores jazidas de calcário do estado estão aqui na região Sudeste. A gente tem aqui a Natical, a região Natividade. Hoje a gente tem a Áurea lá em Almas, com um projeto de mineração imenso, um projeto que vai 30 anos de exploração de ouro. Dianópolis, que eu ainda acredito muito que Dianópolis ainda vai viver uma nova era do ouro, da mineração, porque a mineração que houve aqui em Dianópolis, naquela época do início da cidade, foi uma mineração artesanal. Era uma mineração de picareta e dinamite. Dianópolis não viveu uma mineração a nível industrial, como Almas está vivendo hoje. Então ainda acredito que Dianópolis possa ainda passar por esse processo de exploração de ouro de escala industrial aqui dentro. Almas também, através da Aura lá, abriu essa possibilidade também, mas está mais próximo. Sim, com certeza. A gente já tem... Hoje a gente já acompanha alguns estudos, algumas solicitações de estudo por parte das empresas que mexem com mineração de ouro, e eles já estão fazendo estudos aqui na região, inclusive ali próximo da Boa Sorte, aqui nessa região do entorno de Dianópolis, na zona rural de Dianópolis, já estão sendo realizados estudos hoje para verificação do potencial de mineração de ouro aqui. Então eu vislumbro que dentro desses próximos anos aí a gente possa ter uma exploração de ouro aqui em caráter industrial, que a nossa cidade ainda não viveu. A nossa cidade viveu uma exploração de ouro ainda na época da picareta e da dinamite, né? Muito arcaica, muito incipiente para o volume de ouro que a gente acredita que tem aqui na região. E com certeza tem muito. André, você acha que falta, a gente falando em gerais, enfim, produtores rurais aí, você acha que falta acordo e conversas mais aprofundadas com esse pessoal? Na direção da vila aqui, o pessoal, pelo que eu fiquei sabendo, eles se juntaram lá para fazer um asfalto, alguma coisa parecida. Sim. Você acha que falta proximidade do governo com esse pessoal? Com certeza, né? A gente tem... Eu sempre falo assim, o governo ele não produz, ele tem que ajudar a produzir. O governo ele não ajuda, ele não produz essa riqueza para a sociedade. O que produz a riqueza para a sociedade é a iniciativa privada. É quem gera emprego, é quem investe. O governo ele entra como um auxiliador, ele precisa ter essa visão de auxiliador. Hoje, infelizmente, a maioria das gestões que a gente tem essa visão mais de arrecadar, né? Só de recolher os impostos. Hoje a gente tem um fundo aí que dizem que é para manutenção das estradas, que é o tal do FET, que foi criado para arrecadar impostos em cima dos produtores rurais, em cima do transporte, né, da produção agrícola e do transporte agropecuário, mas que a gente não vê esse valor sendo revertido em benefício para a população, como por exemplo na construção de estradas, uma própria estrada aqui da Garganta, só o tamanho da Garganta, e hoje essa calamidade que a gente vive aqui de Dianópolis até Natividade.
porque tá completamente inviável a situação que a gente está passando hoje. A conta não fecha, né? Não fecha, não fecha. Você arrecada, mas você não vê a sociedade tendo esse benefício devolvido para ela na forma de serviço. Pra gente finalizar, você que é um parceiro da TV Daniel Esportes, o nosso, eu costumo até brincar, você é nosso patrão aí, né? Eu queria que você falasse para todo o Sudeste. A gente tem um alcance muito grande na nossa região, uma força muito grande. Você como pré-candidato, o que nós do Sudeste podemos esperar de você caso você alcance o pleito? Vocês podem ter certeza que toda a região Sudeste vai ter um parceiro, um amigo, uma pessoa que conhece a dor desse povo, que vive a mesma dor que esse povo vive. Eu falo isso porque eu sou daqui, eu uso os serviços daqui. Minha filha usa o posto de saúde, meu filho nasceu no Hospital de Dianópolis. A gente, quando tem qualquer necessidade, é o serviço público que nos socorre. Minha filha estuda em escola pública, meu filho estuda em escola pública. E eu quero que a gente tenha cada vez serviço de mais qualidade. Então, como chegando lá, nesse tão sonhado mandato da região Sudeste, eu espero poder contribuir cada vez mais com o crescimento e o desenvolvimento dela, para que a gente possa ter uma região fortalecida, uma região, como eu disse, onde as pessoas que moram aqui possam continuar aqui e quem teve que sair daqui por falta de oportunidade possa voltar para cá, né, para que a gente tenha cada vez mais um ambiente melhor para se viver, um ambiente melhor para criar nossas famílias, para que a gente tenha uma felicidade plena e qualidade de vida. A região Sudeste é linda, é maravilhosa, a gente tem as Serras Gerais, a gente tem rios maravilhosos, a gente tem um povo acolhedor, um povo amigo, trabalhador, guerreiro, mesmo com tanta dificuldade não desiste, né, e continua lutando por aqui. Nossa região é marcada por muitas lutas, por muitas guerras, por muitas batalhas, por um povo sofrido, mas que não arreda o pé, que construiu isso aqui na base do suor, do sangue e de muita vontade de fazer dar certo. Então é com essa inspiração que eu sigo nessa missão, mesmo sabendo de todos os desafios que tem, mesmo sabendo da dificuldade que é encarar essa disputa, encarar essa pré-campanha e logo depois a campanha, sabendo como é difícil você disputar contra quem está no poder, mas eu tenho fé e acredito fielmente que o povo do Sudeste vai enxergar e conseguir ver e acreditar nesse projeto, que é um projeto verdadeiro, junto, né, com o pré-candidato a governo Vicentinho Júnior, que tem um olhar diferente para a região Sudeste, é um cara que gosta daqui, que sempre está aqui na região Sudeste, e eu tenho certeza que ele vai ser um governador que vai ter um olhar realmente diferente para cá, não alguém que vai vir aqui só para passear, mas alguém que vai realmente transformar a realidade do povo e da nossa região para melhor. Se a gente quer de fato uma mudança, não adianta você querer esperar nada do pessoal que está lá longe, não. Tem que ser de alguém que está aqui perto. Alguém que conhece as nossas dificuldades e que a gente está perto para cobrar também, que a gente tem a liberdade para cobrar. Então eu acho que alguém do Sudeste, nós que somos do Sudeste, eu me incluo também, a gente tem que tomar vergonha na cara e colocar alguém da nossa região lá. Que a gente possa, como eu falei, ter a liberdade de cobrar. Porque igual eu costumo falar, se não prestar também não tira. Exatamente, o contrato é feito lá, se não der certo, tá demitido depois. Então é isso, minha família. A gente teve a oportunidade hoje de bater esse pequeno e breve papo com o nosso patrão, nosso parceiro André Cavalari. Meu irmão, obrigado pela presença. Valeuzão. Sucesso. Sabe que eu tô com você nessa caminhada aí, tamo junto. Valeu mesmo, tamo junto. Um abraço aí para todos os seguidores aí da Daniel Esportes, todo mundo que acompanha. Parabéns, Zezão, por esse trabalho, cara. Você tem levado o esporte, não só de Dianópolis, mas da região Sudeste para outro nível. Te parabenizei já aqui antes da entrevista começar, mas te parabenizo aqui também para que você possa publicar aí. Sucesso, meu irmão, continue firme, Deus vai te abençoar sempre, você tem tudo aí para vencer e a TV Daniel Esportes seguir nesse caminho. Conte sempre comigo além de um telespectador, seguidor, mas também um parceiro. Tamo junto. Valeu, meu irmão.